a terra dos extremos. Imagine um lugar onde o vento canta diferente, onde o sol parece queima mais forte e a areia muda de cor conforme o humor do céu. Um pedaço do Brasil onde o tempo parece hesitar entre o passado e o presente, e onde a beleza e a dor caminham de mãos dadas. Este é o Maranhão, um estado que carrega nos ombros a glória esquecida de impérios, o peso da pobreza e o brilho quase sobrenatural de suas paisagens. Mas será que o que vemos nas fotos, os lençóis maranhenses, as praias, as festas, é o verdadeiro Maranhão? Ou existe outro, invisível, que a maioria prefere não enxergar? O Maranhão é um espelho do Brasil que poucos têm coragem de encarar. Um território vasto, com mais de 7 milhões de habitantes, onde a geografia se divide entre o Cerrado, a floresta amazônica e o litoral atlântico. É o único estado brasileiro que pertence a 3 biomas ao mesmo tempo. Mas esse privilégio natural vem acompanhado de uma maldição silenciosa: o isolamento. Estradas precárias, cidades abandonadas e rios que servem tanto para sustentar a vida quanto para escondê-la. A política local, marcada por famílias que dominam o poder há décadas, mantém um ciclo de dependência e esquecimento que moldou o temperamento do povo, resistente, desconfiado, mas de uma fé inabalável. Em São Luís, o tempo anda devagar. As fachadas coloniais do centro histórico escondem vozes que contam segredos de escravos, franceses e comerciantes portugueses. À noite, o som dos tambores ecoa pelas vielas como um chamado ancestral. O cheiro de peixe fresco se mistura ao do incenso, e por um instante parece que o passado volta. Um vendedor grita na esquina: "Olha o Guaravita!" Uma senhora observa em silêncio, abanando o rosto com um leque de palha. E você percebe que ali, naquela simplicidade, existe algo profundo. Um povo que aprendeu a sobreviver sorrindo, mesmo quando a esperança parecia um luxo distante. Mas há uma contradição que poucos notam. O Maranhão é dono de uma das maiores reservas de gás natural do país e abriga o porto do Itaqui, um dos mais estratégicos da América do Sul. Ainda assim, está entre os estados mais pobres do Brasil. Como um corpo forte com o coração fraco, o estado exporta riqueza e importa sofrimento. De cada 10 maranhenses, 4 vivem abaixo da linha da pobreza. A pergunta que ecoa é inevitável: como um lugar tão rico em natureza pode ser tão pobre em destino? Nos interiores, a realidade é ainda mais dura. As casas de taipa resistem às chuvas, como velhos soldados cansados. As crianças caminham quilômetros até a escola. Os homens partem em busca de trabalho e muitas vezes não voltam. A economia se resume à agricultura familiar, à pesca artesanal e aos programas sociais. O que movimenta o dinheiro não é o turismo, mas o esforço humano invisível. Mulheres que vendem bolo de milho na beira da estrada, jovens que sonham em sair, mas continuam presos pela falta de oportunidade. Aqui, a gente vive do que Deus quiser, diz um pescador em Barreirinhas, olhando para o horizonte que parece não ter fim. Curiosidade que poucos conhecem: o Maranhão foi o último estado a abolir de fato a escravidão. Décadas depois da Lei Áurea, muitas famílias negras ainda viviam sob regime de servidão disfarçada. Esse passado não se apagou. Ele moldou o comportamento coletivo. O maranhense é orgulhoso, mas silencioso. Sofre calado, ama com intensidade e desconfia do poder. Na política, isso se traduz em um ciclo repetitivo: coronéis que prometem progresso e entregam migalhas. O poder é concentrado nas mãos de poucos, e as mudanças chegam como maré baixa, lentas, rasas e passageiras. Mas entre o caos e a beleza, há algo sagrado. O Maranhão é um território espiritual, onde as religiões não competem, se misturam. O catolicismo caminha ao lado das crenças africanas e indígenas. Nas festas do Bumba Meu Boi, homens incorporam entidades, e o que parece folclore é, na verdade, um ritual de resistência. Cada batida do tambor é uma oração, disfarçada. Cada dança é um grito de liberdade. O visitante que vê apenas o espetáculo
Não imagina o quanto de dor existe em cada canto. O Maranhão dança para não enlouquecer. E então surge a beleza. Os lençóis maranhenses, um deserto de areia branca e lagoas de um azul impossível. Um fenômeno que só existe ali, moldado por ventos, chuvas e mistérios. Caminhar por aquele labirinto natural é como entrar no inconsciente do Brasil. O vento sussurra histórias, a areia guarda segredos. É a prova de que a natureza ainda fala, mesmo quando o homem se cala. Muitos turistas saem de lá dizendo que se sentiram em outro planeta. Talvez não saibam que, de certa forma, estavam mesmo. O Maranhão é outro planeta dentro do Brasil. Mas, por trás das dunas, há vilas que vivem da esperança dos viajantes. Povoações inteiras dependem da chegada de turistas e das promessas do governo. Quando a seca vem, o desespero chega junto. É um ciclo de abundância e escassez que se repete há séculos. Aqui a gente vive entre o céu e o inferno, diz Dona Celeste, uma moradora de Santo Amaro com o rosto marcado pelo sol. Ela sorri, mas os olhos denunciam o cansaço de quem já viu a fome de perto. O Maranhão é o retrato de um país que não se conhece. É o grito abafado do norte que o sul não escuta. É o encontro do Atlântico com o esquecimento. É a prova viva de que a beleza e a dor podem dividir o mesmo corpo e que o amor a uma terra não se mede pelo que ela oferece, mas pelo quanto ela resiste dentro de quem fica. Talvez o verdadeiro Maranhão não esteja nas imagens de drone, nem nas revistas de turismo, mas nas conversas ao redor do fogão a lenha, nas vozes das mulheres que cantam em coro para aliviar a saudade e nas mãos calejadas de quem ainda acredita que um dia o vento vai mudar de direção. E você, já parou para pensar quantos paraísos o Brasil esconde atrás da própria dor? Comente, eu amo o Brasil, e continue acompanhando essa jornada pelos lados ocultos do nosso país. A herança esquecida. Há lugares que parecem guardar segredos nas paredes. O Maranhão é um deles. Cada pedra das ruas de São Luís parece sussurrar algo que foi esquecido. Histórias de invasões, traições e pactos silenciosos. Mas você sabia que o Maranhão quase foi francês? Que antes de ser parte do Brasil português, ele foi palco de uma colônia chamada França Equinocial? Pois é, por um breve instante da história, o Maranhão poderia ter sido uma extensão da França e talvez o destino de todo o país fosse outro. Mas o que sobrou desse passado? O que acontece com um povo quando sua história é roubada, apagada ou simplesmente esquecida? O ano era 1612. Navios franceses atracaram nas águas calmas da Baía de São Marcos. Eles ergueram fortes, construíram igrejas e proclamaram o domínio da coroa francesa sobre aquelas terras. Mas não foi apenas uma invasão militar, foi também espiritual. Junto com eles, vieram missionários católicos, cheios de cruzes, espelhos e promessas. O objetivo era converter os nativos tupinambás, não pela espada, mas pela fé. E aqui começa a ironia. O Maranhão nasceu de um conflito entre duas formas de dominação, a religiosa e a econômica. Quando os portugueses finalmente expulsaram os franceses, deixaram uma marca, um povo que aprendeu a desconfiar do poder, mas também a sobreviver entre duas forças. O resultado disso é um Estado com uma identidade fragmentada, nem totalmente indígena, nem africana, nem europeia, mas algo novo, híbrido, profundo. O Maranhão é o Brasil antes do Brasil, e talvez por isso ele seja tão difícil de entender. Os ventos que sopram do Atlântico ainda trazem o eco dessa herança. Em São Luís, as casas coloniais de azulejos portugueses contrastam com os becos onde o tambor de mina resiste. É uma mistura quase mística, santos católicos e entidades africanas dividindo o mesmo altar. Um sincretismo que não é moda, é sobrevivência. O cheiro de vela se mistura ao de cachaça. Uma mulher negra dança em transe, os olhos revirados, e o público assiste em silêncio. Ela tá com o espírito, diz um rapaz, cruzando os braços com respeito. E ali, naquele instante, dá para sentir o peso invisível da história, uma energia antiga que o tempo não conseguiu apagar. Curiosidade que poucos conhecem.
O Maranhão tem uma das maiores populações afrodescendentes do Brasil, mas foi também uma das regiões que mais resistiu à abolição. A elite local manteve práticas de servidão por décadas, após a Lei Áurea escondendo escravidão sob outros nomes. Essa herança de exploração moldou não só a economia, mas também o comportamento coletivo. O povo maranhense aprendeu a rir da própria dor, a fazer festa no meio da fome e a transformar sofrimento em arte. É por isso que o Bumba Meu Boi não é apenas uma dança, é um grito disfarçado de alegria. Nas cidades do interior, o passado ainda vive. Em Alcântara, por exemplo, as ruínas das antigas casas de senhores de engenho se misturam às vozes dos descendentes de escravos que foram expulsos de lá para abrir espaço para a base de lançamentos de foguetes. Sim, o Brasil moderno expulsou os filhos de quem construiu sua história. É uma ferida aberta que muitos preferem não tocar. Um morador local certa vez disse: "Eles tiraram nossa terra, mas não tiraram nossa memória. E talvez seja isso que mantém o Maranhão de pé. A memória teimosa de quem não aceita o esquecimento." Politicamente, o Maranhão foi dominado por dinastias familiares por mais de meio século. O poder não se elegeu, se herdou. Nomes se repetem nas urnas como se o tempo não passasse. É o retrato de um Brasil feudal em pleno século XXI. A desigualdade social é tão visível quanto as cicatrizes nos muros do centro histórico. Enquanto a elite desfruta de mansões em bairros nobres de São Luís, boa parte da população vive sem saneamento básico. Mas o mais curioso é que, mesmo diante dessa injustiça, o povo ainda acredita. Ainda vota, ainda reza, ainda canta. É como se a fé fosse o último território que ninguém conseguiu colonizar. No campo cultural, o Maranhão é uma das regiões mais singulares do país. Lá, o folclore é mais do que tradição, é resistência política. As festas de boi, as ladainhas, os terreiros, tudo é carregado de simbolismo. É o passado gritando dentro do presente. A festa do Divino, por exemplo, é uma mistura de devoção e revolta. Surgiu como uma celebração religiosa, mas também como forma de desafiar o domínio das elites coloniais. Se eles tinham o poder, nós tínhamos a fé, diz uma frase popular entre os devotos. E há algo quase filosófico nisso. O Maranhão é o estado onde o sagrado e o profano nunca brigaram. Eles dançam juntos. Enquanto em outras partes do país as religiões se dividem, aqui elas se entrelaçam. Pagelança indígena e missa católica podem acontecer no mesmo dia, às vezes na mesma casa. É o tipo de harmonia que não vem da razão, mas da alma. Talvez seja essa mistura espiritual que mantém o povo maranhense de pé, mesmo diante da miséria e do abandono. Geograficamente, o Maranhão é um estado de transição entre o norte e o nordeste, entre o seco e o úmido, entre o céu e a lama. Isso explica seu temperamento coletivo, resiliente, adaptável, às vezes desconfiado. O maranhense observa antes de agir, porque aprendeu que o poder sempre chega de fora, mas quando decide se mover, é como o vento que molda os lençóis, silencioso, mas devastador. E há uma lição espiritual profunda nesse território. Quando um povo é esquecido, ele aprende a se lembrar de si mesmo. O Maranhão é o espelho do Brasil que insiste em continuar vivo, mesmo quando o país tenta apagá-lo. Cada canção, cada tambor, cada procissão é uma forma de dizer: nós ainda estamos aqui. Mas há uma pergunta que ecoa no ar, como um sussurro antigo que atravessa gerações. O que acontece com uma nação que não conhece o próprio passado? Talvez a resposta esteja aqui, entre as ruínas de Alcântara e os becos de São Luís, onde o Brasil nasceu, mas nunca se reconheceu. Comente "Eu amo o Brasil" se você acredita que nossa verdadeira riqueza está nas histórias que o tempo tentou apagar. A vida oculta. Existe um Maranhão que não aparece nas novelas, nem nas propagandas de turismo. Um Maranhão invisível, escondido entre becos estreitos, casebres de barro e sonhos inacabados. Um lugar onde o tempo parou, não por escolha, mas por abandono.
Você já imaginou o que acontece quando um povo é esquecido dentro do próprio país? Quando a beleza de um estado é usada como vitrine, mas sua dor é varrida para debaixo do tapete? Essa é a vida oculta do Maranhão. A parte que ninguém mostra, mas que explica tudo. O som do tambor ecoa distante, vindo de uma viela de São Luís. Crianças descalças correm por entre casas coloniais descascadas, onde o mofo e o sal do mar competem por espaço. Uma senhora vende mingau de milho em um fogão improvisado. Aqui é assim, meu filho. Quem quiser viver tem que inventar o dia, diz ela, com um sorriso cansado. O cheiro é de maresia e café requentado. O olhar de quem já entendeu que a vida não espera por milagres, mas ainda acredita neles. Por trás das fachadas históricas, há um contraste brutal. Enquanto turistas tiram fotos dos azulejos portugueses, famílias inteiras dividem um único quarto. Em bairros como Liberdade e Coroadinho, o nome parece ironia. A liberdade existe só no papel. A violência cresce, o desemprego sufoca, e a juventude, aquela que sonha em sair, muitas vezes acaba ficando, porque partir é caro demais. Eu queria ir para São Paulo, mas quem vai cuidar da minha mãe? Diz um rapaz, segurando uma bicicleta velha. Curiosidade: o Maranhão tem uma das maiores taxas de pobreza do Brasil, com quase metade da população vivendo com menos de um salário mínimo. A política assistencialista moldou uma cultura de dependência, onde muitos sobrevivem de programas sociais e favores políticos. O poder se disfarça de caridade, e o povo, cansado, aceita. Essa dinâmica explica por que as promessas eleitorais nunca morrem, porque a esperança é a última moeda que ainda circula. Nas pequenas cidades do interior, a cena se repete com outros rostos. Meninos pescam no rio. Meninas carregam baldes d'água na cabeça. As escolas têm telhado furado, mas o riso das crianças continua. O Maranhão é um estado que insiste em sorrir, mesmo quando o mundo vira as costas. Talvez essa seja sua força e sua tragédia ao mesmo tempo, a capacidade de suportar tudo sem quebrar. Geograficamente, o BC Maranhão é um labirinto de contrastes. Metade floresta, metade sertão, metade sonho. As chuvas são generosas, mas o dinheiro é escasso. As estradas esburacadas cortam povoados onde o tempo não passa. É um território rico em recursos naturais, gás, alumínio, ferro, madeira, mas a riqueza escorre como água entre os dedos. A capital concentra quase tudo e o interior sobrevive como pode. Essa desigualdade territorial explica o temperamento da população, resiliente, criativa, mas também desconfiada. À noite, as luzes de São Luís criam uma ilusão de progresso, mas basta atravessar uma ponte e tudo muda. A cidade moderna desaparece e dá lugar a uma realidade que parece saída de outro século. Ruas sem asfalto, esgoto a céu aberto e crianças brincando entre cabos elétricos improvisados. Aqui a gente aprende cedo a não esperar ajuda, diz um jovem vendedor de picolé. A frase soa como desabafo, mas também como filosofia. E é aqui que entra a parte mais cruel e mais bonita dessa história. Porque o Maranhão não é apenas um estado esquecido, é um espelho da alma brasileira. Um reflexo de tudo o que o país finge não ver. A desigualdade, o descaso e, ao mesmo tempo, a força inexplicável de um povo que não desiste. O maranhense tem o coração forte, mas o bolso fraco, brinca um motorista de ônibus. E talvez essa seja a definição perfeita. O povo mais forte do país morando num dos lugares mais frágeis. As religiões, mais uma vez, cumprem papel de resistência. Em comunidades onde o Estado não chega, é o terreiro que acolhe, é o pastor que alimenta, é a fé que organiza a vida. A mistura entre catolicismo, umbanda e pagelança forma uma rede invisível de sobrevivência espiritual. Cada canto tem seu santo e seu encantado. Cada promessa é uma tentativa de se manter de pé num chão que afunda. Politicamente, a pobreza virou instrumento de poder. O Maranhão foi dominado por décadas por uma mesma oligarquia,
que aprendeu a controlar o voto através da necessidade. Programas de cesta básica e contratos públicos se transformaram em correntes invisíveis. Mas há um movimento silencioso crescendo. Jovens que estão estudando, artistas que estão denunciando, comunidades que estão se organizando. O despertar é lento, mas real. E existe uma beleza escondida nessa dor. Porque quanto mais o Maranhão é esquecido, mais ele se reinventa. Da música reggae que ecoa nos bares da Praia Grande ao grafite colorido nos muros das periferias, o povo transforma o abandono em arte. A batida das radiolas, aquelas enormes caixas de som que tocam nas praças, é mais do que lazer, é um ato de afirmação. Se o sistema não nos ouve, a gente se faz ouvir. Curiosidade cultural. São Luís é considerada a capital do reggae no Brasil. A influência veio da Jamaica nos anos 1980 e hoje o ritmo é tão maranhense quanto o arroz de cuchá. Lá, dançar reggae não é só lazer, é ritual. Os casais dançam colados, olhos fechados, como se o mundo desaparecesse por um instante. É ali que o povo encontra um pouco de liberdade, no abraço, no compasso, no improviso. Mas a pergunta que não cala é: por quanto tempo um povo pode resistir sendo invisível? O Maranhão sobrevive há séculos entre promessas e esquecimentos. O que sustenta esse lugar não é o governo nem a economia. É a fé. A fé no dia seguinte. A fé no tambor que nunca para de bater. A fé na esperança que teima em nascer em solo árido. E talvez seja por isso que quem conhece o Maranhão de verdade nunca o esquece. Porque ele não é apenas um estado. É uma lição sobre o que significa existir, mesmo quando o mundo decide te apagar. Comente "Eu amo o Brasil" se você acredita que há beleza nas partes que o país esconde. Os costumes proibidos. Há lugares onde a fé é uma ponte. No Maranhão, ela é um labirinto. Cada viela, cada tambor, cada vela acesa esconde uma história que poucos ousam contar. Você sabia que existem rituais secretos no Maranhão que misturam catolicismo, feitiçaria, pagelança indígena e heranças africanas, tudo na mesma cerimônia? Que existem festas onde o sagrado e o profano dançam lado a lado e ninguém se atreve a julgar? Pois é, o que para muitos parece superstição, para o maranhense é sobrevivência. E o mais impressionante, essas tradições resistem há séculos, mesmo sendo perseguidas, proibidas e ridicularizadas. Imagine uma noite abafada em São Luís. O som do tambor ecoa de dentro de um quintal. As luzes estão apagadas, mas as chamas tremendo no escuro. Mulheres de saias coloridas, os olhos fechados, giram com um homem, coberto de colares e suor, entoa palavras antigas em voz baixa. Ninguém ousa interromper. Aquilo não é uma encenação. É um pacto entre o visível e o invisível. É o tambor de Mina, uma das religiões afro-brasileiras mais antigas do país, nascida no Maranhão, que sobreviveu à escravidão e às perseguições do Estado. Curiosidade: o tambor de Mina é uma fusão de tradições africanas, principalmente do povo Jeje, com o catolicismo e rituais indígenas. Os espíritos que descem nas cerimônias são chamados de voduns, entidades que representam forças da natureza e ancestrais. O sincretismo é tamanho que muitos terreiros têm imagens de santos católicos e símbolos indígenas lado a lado. O curioso é que, mesmo sendo amplamente praticado, o tambor de Mina continua sendo uma religião silenciada, como se o Maranhão tivesse vergonha do que o torna mais único. A cultura do sagrado e do proibido se mistura também ao Bumba Meu Boi, a festa mais emblemática do estado. À primeira vista, parece apenas um folclore colorido, fantasias, tambores, danças e alegria. Mas por trás do espetáculo, há uma narrativa sobre dor, resistência e redenção. Conta-se que um escravo matou o boi de seu senhor para atender o desejo de sua esposa grávida, que queria comer a língua do animal. Descoberto, foi condenado à morte. Mas o povo implorou tanto, cantou tanto, que o boi ressuscitou. E o homem foi perdoado. É uma metáfora perfeita da alma maranhense. O sofrimento transformado em festa, a culpa convertida em esperança.
Durante o mês de junho, o Maranhão inteiro vibra. De Alcântara à Imperatriz, o som dos tambores se mistura às fogueiras, ao cheiro de milho assado e cachaça. As pessoas se pintam, dançam, choram. E por trás da alegria há um código invisível, uma comunicação espiritual com os antepassados. O boi dança para não morrer de novo, diz um brincante, limpando o suor da testa. É poético e trágico ao mesmo tempo. Politicamente, o Estado vive uma contradição. Enquanto as autoridades tentam modernizar a imagem do Maranhão para o turismo, boa parte dessas tradições são vistas como algo a ser escondido. Muitos rituais de pajelança são realizados longe dos olhos da mídia, porque ainda existe preconceito. O Brasil moderno tem medo do Brasil ancestral. E o Maranhão, mais do que qualquer outro lugar, é a síntese desse conflito. O embate entre o passado espiritual e o presente racional. Geograficamente, essa mistura tem uma explicação. O Maranhão é o ponto onde o Brasil indígena e o Brasil africano se encontraram de forma mais intensa. O litoral úmido favoreceu a instalação de engenhos de açúcar e portos de escravizados. O interior abrigou quilombos e comunidades isoladas que preservaram crenças, danças e linguagens. Em regiões como Codó, conhecida como a capital da macumba, práticas de feitiçaria, umbanda e pajelança coexistem naturalmente. Lá, é comum encontrar benzedeiras que curam com folhas, pais de santo que falam com os mortos e devotos que frequentam tanto a missa quanto o terreiro. Mas há um lado sombrio que poucos conhecem. Em alguns povoados, ainda há medo dos encantados, seres espirituais que, segundo a tradição, vivem entre o mundo humano e o invisível. Dizem que quem desrespeita a natureza ou quebra uma promessa pode ser amaldiçoado. E, de fato, o Maranhão é cheio de lendas que falam de desaparecimentos misteriosos, rios que se movem à noite e vozes que chamam do mato. Para muitos, são apenas histórias. Para o povo local, são avisos. E aqui entra a parte filosófica da história. O Maranhão ensina que o medo e a fé são irmãos, que o sagrado não é um lugar de conforto, mas de confronto, que antes de buscar milagres, é preciso encarar os próprios demônios. Essa visão espiritual moldou o temperamento do povo maranhense, introspectivo, devoto e, ao mesmo tempo, rebelde. Eles não se ajoelham por submissão, mas por respeito. E quando dançam, não dançam por diversão. Dançam para sobreviver. Economicamente, essas tradições movimentam uma rede invisível de sustento. Artesãos, costureiras, músicos e mestres da cultura popular vivem das festas e rituais. O turismo religioso poderia transformar essas expressões em fonte de renda, mas a falta de investimento e o preconceito ainda mantêm tudo na informalidade. A cultura maranhense é uma mina de ouro espiritual, mas tratada como se fosse pedra comum. Certa vez, uma mulher chamada Dona Sebastiana, líder de um terreiro em Codó, disse algo que define o Maranhão melhor do que qualquer livro de história. A gente não faz feitiço para matar, faz para viver, e é isso. No Maranhão, o sobrenatural não é fuga da realidade, é ferramenta para enfrentá-la. Talvez o verdadeiro proibido do Maranhão não sejam seus rituais, mas o conhecimento que eles guardam, porque entender essas tradições é entender que o Brasil nasceu da mistura e que negar isso é negar a si mesmo. E a pergunta que fica é, se o Brasil inteiro tem medo do que o Maranhão carrega, será que não é porque o Maranhão lembra o país daquilo que ele tentou esquecer? Suas origens, suas feridas e sua alma? Comente "Eu amo o Brasil" se você acredita que nossa cultura mais verdadeira é aquela que sobreviveu, mesmo quando tentaram apagá-la. A economia fantasma. Imagine um lugar que produz riqueza, mas continua pobre, onde os portos estão cheios, mas as mesas estão vazias, onde o som dos caminhões carregando minérios contrasta com o silêncio das casas sem emprego. Esse é o paradoxo do Maranhão. Um estado rico em recursos, mas refém de uma economia que não pertence ao seu povo. Uma economia que enriquece poucos e condena muitos. Uma economia fantasma. De longe,
O Maranhão parece promissor. O porto do Itaqui, em São Luís, é um dos mais movimentados da América Latina. De lá saem toneladas de minério de ferro, soja e alumínio para o mundo todo. A estrada de ferro Carajás, uma das mais extensas do país, cruza o estado carregando riquezas da Amazônia até o litoral. O complexo de Ponta da Madeira, administrado pela Vale, movimenta bilhões de dólares por ano. Mas se você sair da rota industrial e andar pelas ruas de Bacabeira, Rosário ou Santa Rita, verá outro Maranhão, o Maranhão Real, onde o progresso não chegou, só passou. Curiosidade: o PIB do Maranhão é impulsionado por grandes empreendimentos ligados a empresas externas, mineração, exportação e energia. Porém, a maioria dos lucros é enviada para fora do estado, sem circular internamente. O resultado? O Maranhão continua entre os 3 estados mais pobres do Brasil. É como se o sangue corresse pelas veias, mas nunca chegasse ao coração. O contraste é visível até na capital. Enquanto grandes navios estrangeiros ancoram no Itaqui, nas palafitas do bairro da Vila Embratel, as famílias sobrevivem com o mínimo. O cheiro de óleo diesel se mistura ao da lama. A gente vê o navio todo dia, mas nunca entrou num, diz um morador com um sorriso triste. Ele trabalha descarregando contêineres, mas ganha o suficiente apenas para sobreviver. É uma metáfora viva da desigualdade maranhense. O ouro passa diante dos olhos, mas o pão continua distante. Politicamente, essa desigualdade tem raízes profundas. Desde o período colonial, o Maranhão vive sob o domínio de oligarquias. Famílias poderosas controlam o Estado, as empresas e até os sonhos do povo. Em troca, oferecem migalhas, empregos temporários, contratos públicos e promessas eleitorais. O poder se mantém porque o desespero é o maior aliado de quem manda. Aqui, política é como chuva. Vem, molha tudo e depois vai embora, diz um professor do interior. Economicamente, o Maranhão é dividido em 2 mundos. O primeiro é o mundo das cifras, das exportações e dos megaprojetos. O segundo é o das feiras, das roças e dos trabalhos informais. Nas cidades menores, o dinheiro circula como vento, rápido, instável, invisível. A agricultura familiar ainda é o sustento de milhares de famílias, mas enfrenta o abandono do Estado e o avanço das grandes plantações de soja e eucalipto. O pequeno agricultor luta contra o tempo e contra o mercado. Planta para comer, não para enriquecer. Geograficamente, essa desigualdade também é cruel. O norte do estado, próximo ao litoral, concentra indústrias, portos e serviços. Já o sul e o centro vivem praticamente isolados, com estradas precárias e pouca infraestrutura. É como se existissem 2 Maranhões, um conectado ao mundo e outro esquecido pelo tempo. Essa divisão moldou o temperamento do povo. O litoral sonha com o progresso, o interior com sobrevivência. Mas existe algo mais profundo acontecendo aqui. Um tipo de dependência invisível, quase espiritual. O Maranhão é um estado que aprendeu a esperar. Esperar o governo, esperar o investimento, esperar o futuro. E o tempo foi se tornando uma prisão. Um dia, o Maranhão vai crescer, dizem há 50 anos. Mas o que cresce de verdade é a paciência de quem nunca desiste. Há um detalhe geopolítico importante. O Maranhão está no centro de uma rota estratégica entre o Nordeste e a Amazônia, entre o Cerrado e o Atlântico. É uma posição que poderia transformá-lo em um polo logístico poderoso, mas a falta de planejamento e o controle de elites locais transformaram essa vantagem em estagnação. É como se o Estado estivesse deitado sobre um tesouro, mas sem mapa para encontrá-lo. E é aqui que entra o ponto filosófico da história. O Maranhão é o retrato de um país que não sabe o que fazer com a própria riqueza. Ele ensina que o verdadeiro atraso não é econômico, é mental. É o hábito de achar que é assim mesmo, que o pobre nasceu para esperar e o rico para mandar. Essa crença coletiva é o que mantém a economia fantasma viva, uma engrenagem que funciona perfeitamente para quem está no topo
e sufoca quem carrega o peso da base. Mas há resistência. Jovens estão criando startups em São Luís, comunidades estão produzindo energia solar no interior, cooperativas estão transformando o babaçu em renda. Aos poucos, o povo está entendendo que não precisa esperar o futuro, pode construí-lo. Se o governo não chega, a gente inventa o nosso, diz uma jovem empreendedora de Barreirinhas. Essa nova geração é o oposto da economia fantasma. É a economia viva, nascida da necessidade, movida pela coragem. Curiosidade: o babaçu é chamado de árvore da vida, no Maranhão. Dele se aproveita tudo: o óleo, o carvão, a casca, a amêndoa. Em muitas comunidades, o coco é mais valioso que o dinheiro. As quebradeiras de coco, mulheres que sustentam famílias inteiras com o que tiram da mata, são símbolo de resistência. Elas representam o que o Maranhão tem de mais puro: força, dignidade e fé. E talvez seja essa a maior lição do Estado. Quando tudo falha, o povo continua. Mesmo quando o sistema falha, o povo insiste. A economia pode ser fantasma, mas o coração é de ferro. O Maranhão é uma prova viva de que riqueza não é apenas o que se extrai da terra, mas o que se carrega na alma. E você já percebeu que o país mais rico do mundo talvez não seja o que tem mais dinheiro, mas o que tem mais coragem para mudar? Comente "Eu amo o Brasil" se você acredita que ainda é possível transformar pobreza em potência. A beleza que resiste. Há lugares que sobrevivem não pelo que têm, mas pelo que sentem. O Maranhão é um deles. Um estado que já foi esquecido, explorado e mal compreendido, mas que ainda guarda uma das forças mais puras do Brasil: a capacidade de florescer mesmo pisado. É a terra onde o vento muda o desenho das dunas todos os dias e, de algum modo, lembra o povo que nada é definitivo. Nem a dor, nem a pobreza, nem o abandono. Imagine o sol nascendo sobre os lençóis maranhenses. As lagoas brilham como espelhos, refletindo o céu e escondendo os segredos da areia. O vento sopra devagar, carregando o som distante de uma sanfona. Lá embaixo, uma mulher caminha sozinha, carregando uma cesta de peixes. Deus pinta esse lugar todo dia e nunca repete a cor. Ela diz sorrindo. É simples, mas é profundo. Porque o Maranhão é assim, feito de gente que encontra beleza onde o mundo só vê poeira. Curiosidade: os lençóis maranhenses são o único deserto úmido do planeta. Formado por ventos e chuvas sazonais, suas lagoas nascem e desaparecem a cada estação. Um ciclo perfeito entre morte e renascimento. Essa geografia poética é um reflexo da própria alma maranhense. O povo seca, mas volta a encher. Mas o Maranhão não é só natureza. É cultura viva, pulsante, teimosa. É o reggae nas praças de São Luís, os bois encantados de sotaques diferentes, as procissões de fé que cruzam cidades inteiras. É a voz rouca do pescador ao amanhecer, a comida feita no fogão de lenha, o riso fácil mesmo quando o dia é duro. É um estado que, apesar de tudo, ainda acredita no amanhã. E aqui está o ponto que poucos percebem. O Maranhão é um espelho do Brasil que esquecemos de olhar. Ele revela o país como ele realmente é: diverso, espiritual, desigual, mas incrivelmente humano. Cada canto, cada vila, cada rosto carrega um fragmento de uma verdade maior. O Brasil não é um país pobre, é um país mal distribuído, e o Maranhão é a prova viva disso. Uma terra rica em alma, mas saqueada em corpo. Politicamente, a esperança vem de onde menos se espera. Pequenas comunidades estão virando referência em educação, energia limpa e agricultura sustentável. A juventude maranhense está aprendendo a usar a internet como arma, a arte como escudo e a palavra como libertação. É uma revolução silenciosa, feita não por poder, mas por propósito. A gente cansou de esperar. Agora é a nossa vez, diz uma menina de 17 anos, enquanto pinta um mural com as cores do Maranhão. E há algo espiritual nessa transformação, porque o Maranhão não está apenas tentando sobreviver, está tentando ensinar. Ensinar que o tempo cura, que o povo resiste e que a beleza nunca morre.
As dunas mudam, as lagoas secam, os bois descansam, mas o som do tambor continua. É como se o próprio Estado dissesse: podem me esquecer, mas eu nunca vou deixar de existir. Maranhão é, no fundo, uma metáfora da vida. Você pode ser explorado, humilhado, ignorado, mas enquanto tiver fé, coragem e propósito, ainda será capaz de recomeçar. A areia pode cobrir o caminho, mas nunca apaga as pegadas de quem insiste em caminhar. E talvez seja isso que o mundo precise aprender com o Maranhão. Que riqueza de verdade não é o que se guarda, é o que se compartilha. Que o poder não está nas mãos de quem manda, mas no coração de quem continua. Que o Brasil não vai mudar de cima para baixo, vai mudar de dentro para fora, de pessoas que acreditam, criam e amam. Então, da próxima vez que você ouvir o som de um tambor vindo de longe, lembre-se, pode ser o Maranhão chamando. Chamando para lembrar que a beleza ainda existe, que o amor ainda move, que a esperança ainda dança. Porque, no fim, o Maranhão não é apenas um estado, é um sentimento. É o lembrete de que, mesmo nas terras mais esquecidas, ainda há vida, ainda há fé, ainda há luz. E se o Brasil quiser se reencontrar, talvez precise começar aqui, onde a pobreza não venceu o amor, onde o tempo não matou a esperança e onde o povo, mesmo sem nada, continua oferecendo tudo. Comente "Eu amo o Brasil" se você acredita que a força de um país está nas suas feridas e nas pessoas que nunca desistiram de curá-las. E se essa história te tocou, siga o canal, porque nas próximas viagens vamos continuar revelando os lugares que o mundo não mostra e as verdades que ninguém tem coragem de contar.